Buenos dias. Vou falar em português. Peço licença para fazer a apresentação em português. Não vou arriscar um portunhol, ok? Então, a minha palestra, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui num grupo tão seleto para falar sobre as plataformas biotecnológicas para enfrentar fusário e outras ameaças à bananicultura. O passador, por favor. Um panorama do agronegócio bananeiro. Nós vemos aqui na América Latina e Caribe que o Brasil e o Equador são países que se destacam tanto na produção. O Equador é o maior produtor, o Brasil vem em segundo lugar aqui na América Latina e Caribe, mas tem uma diferença quando a gente pensa em exportação. A banana produzida no Equador é para exportação, e no Brasil, tudo que nós produzimos praticamente é para consumo interno. Bem, uma pesquisa por alto assim, sobre quais os principais cultivares da região aqui da América Latina e Caribe, mostrou que, quase em sua totalidade, a principal cultivar é algum tipo de Cavendish, com exceção do Brasil, em que nós temos a prata com 55% da área. Claro que aqui não estão representados as cultivares locais, que representam muito da produção, mas isso nos leva à preocupação do que fazer com essa ameaça do fusário, e em alguns países já a realidade do fusário raça 4, do moco e outras ameaças que vêm surgindo. Então, a Cavendish é uma caixa de Pandora, podemos dizer assim, porque nós temos vários desafios. Nós temos a partenocapia, quer dizer, não forma sementes, e isso está ligado com a esterilidade, né? Nós queremos ter o fruto e não queremos semente num fruto que nós normalmente consumimos. Mas, para melhoramento, a gente precisa produzir sementes, e isso é bastante difícil. A questão de triploidia, que também é um desafio para seleção assistida por marcadores e outras coisas. E a base genética estreita, porque é um cultivo clonal, né? E isso abre a oportunidade para grandes ameaças atingirem muito rapidamente as produções. Então, por que nós pensamos em usar a biotecnologia em apoio ao melhoramento genético? Além dessas limitações biológicas, nós temos as pressões, né, sanitárias e climáticas que não podem esperar muito tempo para que tenhamos resultado. Nós precisamos responder. Então, todas as ferramentas que podem ser usadas, nós temos que aplicar. E aí, o que a biotecnologia pode contribuir? Claro, o cultivo de tecidos é importante para a produção de mudas em larga escala, mudas com qualidade, mas também é a base para outras ferramentas que nós aplicamos, como a variação somoclonal, a indução de mutação e outras coisas. Também ela contribui com o diagnóstico molecular, com a detecção, né, temprana aí dos patógenos, marcadores moleculares e a seleção assistida para rastrear alelos de resistência e de qualidade. Também todas as ômicas, né, metabolômica, genômica, proteômica, para elucidar os mecanismos, para entendermos o que está acontecendo e, assim, podermos trabalhar melhor. A questão da transformação, e hoje mais a edição gênica, já que a edição em muitos países não é considerada um OGM, já está regulamentado, então, é uma linha que introduz e ajusta as características específicas sem modificar o restante das características de uma cultivar. E tudo isso compõe uma proteção integrada que combina a resistência genética e o manejo. Bem, quais são esses benefícios concretos mesmo? O que nós esperamos?
Primeiro, velocidade, que eu coloco entre parênteses, porque a velocidade que se esperava usando técnicas de biotecnologia, se pensava que seria de uma hora para outra, você transforma, você edita e já está utilizando. E a gente já sabe que não é bem assim, né? Outra coisa é a precisão. Quando pensamos em edição gênica, um gene ou um promotor é modificado, é atingido e não modifica outras características que já são aceitas. Também podemos pensar aqui, deixa eu ver se está indo, na questão de sanidade e rastreabilidade, porque os lotes clonais indexados, limpos, vão dar uma uniformidade fitossanitária e garantir, né, um material de qualidade para exportação. Também a sustentabilidade, com menos aplicação de produtos químicos, menor risco de ter resíduos. Então, isso é muito importante. E, por último, claro que é a proteção da cadeia produtiva, né? Porque vai ter mais estabilidade de oferta, um benefício direto para pequenos produtores, porque nós sabemos que a maioria dos produtores de banana são pequenos produtores. Que plataforma, né? O que a gente tem de disponível, o que a gente tem utilizado? Eu falo aqui a nível de Embrapa, né? Eu sei que tem muitas outras instituições, mas nós nos dedicamos a essas aqui, que é a indução de variação somaclonal, a mutagênese, a edição gênica, os marcadores moleculares apoiando e as ômicas, todas, genômica, proteômica, metabolômica, e aí vai. Mas tudo isso tem como base o cultivo de tecidos e a biologia molecular. Em vários aspectos, nós combinamos o cultivo de tecidos com a biologia molecular para alcançarmos os resultados desejados. Então, eu vou começar falando um pouquinho dos nossos estudos em fertilidade de Cavendish, que seria uma coisa maravilhosa conseguirmos obter híbridos de Cavendish com qualidade, com tudo isso, mas, como eu já falei, nós temos os desafios. Esse quadro aqui, esse gráfico, mostra quantos racimos são necessários para obter uma semilha. Então, na Valery, seriam cerca de 1.900 racimos para uma semilha. Uau, uau mesmo, né? Na Williams, cerca de 1.900 também, 1.600. Na Granine, seria já menos, 1.900. Eu não consigo enxergar o número direito ali, porque muda, mas é 1.300 mais ou menos. Então, a gente vai vendo que são muitos racimos necessários. E isso dá um direcionamento que dimensão os blocos de cruzamentos devem ter. Se você vai para o melhoramento de Cavendish, tem que ser pelo menos 5 hectares plantados num bloco de cruzamento para se ter a chance de obter sementes. E, claro, que não é todo híbrido que já vai ser excelente, para ter ainda material para selecionar. Trabalhando com prata, nós precisamos de bem menos 0,2 hectares, e já é o suficiente para um bloco de cruzamento. Aqui é uma visão assim parcial do que nós temos para análise, né, que são frutos de Cavendish, que são colhidos semanalmente, são abertos um por um e procura-se semente em cada um. Imagine o trabalho que dá e o tempo que vai. E quando nós encontramos uma semente, além de fazer uma grande festa, nós introduzimos in vitro rapidamente para garantir que aquele híbrido será regenerado. E esse quadro aqui abaixo mostra os 22 híbridos que nós temos na nossa cooperação com a Corbana, isso aí nos cruzamentos realizados no Brasil, mas isso aí é só uma amostra, porque nós temos também outros híbridos com a AgroSávia, tanto obtidos no Brasil como na Colômbia. Bem, a flor
A bananeira, nós sabemos que ela produz a flor feminina separada da masculina, né? A flor feminina, nós temos o estigma, o estilo, a região do nectário e do ovário. Vamos investigar por que não se tem sementes, né? O cruzamento não procede. Observamos que tem a ocorrência de uma necrose no nectário, que acontece no momento que a flor está pronta para ser polinizada. Isso acontece com uma frequência no Cavendish, maior do que em prata, mas não acontece no diploide. Então, nós fizemos um estudo comparando Calcutá, que é um diploide, com a prata anã e com a granaine. E observamos que há realmente uma desintegração do tecido na região do nectário. E o que isso pode causar? Isso pode causar, né, uma barreira para que o tubo polínico não ultrapasse para poder atingir os óvulos. E nós observamos isso acontecendo. Comparamos a Calcutá, com 32 horas após fazer o cruzamento. Na Calcutá, nós já temos os óvulos sendo fertilizados com 32 horas, mas na granaine, quando chega nessa região do nectário que tem essa necrose, o tubo polínico ele se perde, como se não tivesse uma sinalização dizendo este é o caminho para você chegar até os óvulos. Então, isso pode ser uma das causas de não conseguirmos obter muitas sementes em Cavendish. Então, fomos investigar um pouco mais e queríamos saber quando que começa essa necrose, comparando sempre Calcutá com a granaine. E ali nós tivemos, né, várias fases de desenvolvimento da flor, desde quando ela começa a brotar, um estágio 2 aqui, quando ela já está fora, quando começa a inclinar. Aqui ainda está fechada, é antes da antese, que a gente fala assim, antes dela estar pronta para ser fertilizada, e aqui é a última fase, a fase 5. Então, tanto na Calcutá quanto na granaine, nós fizemos um estudo comparando e vimos que somente na última fase ali, na fase 5, em Cavendish, acontecia essa necrose. Então, alguma coisa deve estar acontecendo aí, e nós partimos para fazer uma análise comparativa, né? Proteômica comparativa, utilizando o estágio 4 e 5 da Calcutá e da granaine, para ver o que é que acontece de diferente. E é muito interessante, esses dados ainda não estão publicados, mas nós vimos que tem proteínas que são diferencialmente abundantes na Calcutá e que não existe na Cavendish, e o contrário. Então, é um caminho para a gente seguir. E também tem genes que são ativados ou não ativados nessa fase de desenvolvimento. Tem muito mais desse estudo, mas não vamos nos dedicar muito a isso aqui agora. Saindo da questão de fertilidade, mas esse estudo de fertilidade vai nos dar condições de criar estratégias para permitir a polinização, a fertilização em Cavendish e aumentar o número de sementes, e, assim, a possibilidade de termos híbridos de qualidade. Passando agora para a indução de variação somaclonal, que são alterações genéticas ou epigenéticas que acontecem devido ao cultivo in vitro. E nós fomos trabalhar com isso. O que é que causa a variação somaclonal, né? Os reguladores de crescimento para induzir as multibrotações causa esse desequilíbrio hormonal, né? E também os largos períodos, né, fazendo subcultivos sucessivos, também contribuem para que aconteçam erros na replicação do DNA, que leva a tanto mutações como até alterações no número de cromossomos podem acontecer. E a epigeneia está realmente envolvida com isso.
Para a gente ter um quadro, assim, o que é epigenia, a gente às vezes ouve muito falar epigenia, epigenética. Então, as plantas estão expostas, né, constantemente expostas a estresse, e elas tentam se adaptar. Elas tentam se adaptar. E, para se adaptar, usam desse artifício das modificações epigenéticas, que é realmente uma metilação que coloca no DNA para que a planta possa enfrentar aquela ameaça, né? Então, a metilação ela vai alterar funções da célula, alterar a transcrição, alterar a reparação do DNA, a diferenciação celular e muitas outras coisas. Bem, nós fizemos um treinamento lá em Taiwan, onde a Formosana foi criada. Nós fomos para lá no ano de 2013 e fizemos o treinamento para obtermos o know-how e aplicarmos no nosso programa de melhoramento. Bem, adaptamos a tecnologia, né, o que eles faziam lá, induzindo multibrotos, utilizando reguladores de crescimento, mais especificamente o TDZ, grande número de subcultivos, 10, 12, até 20, dependendo, avaliação individual, cada planta que era regenerada, avaliada num sistema em que o solo estava infectado, né, infestado com um isolado bastante agressivo, difusário. Depois que essas plantas eram selecionadas, aquelas que eram resistentes, nós passamos para uma segunda fase, multiplicamos in vitro, reintroduzimos, multiplicamos, e aí avaliamos pela segunda vez, para confirmar que essas plantas são resistentes, ou se elas não são, se foi um falso positivo, né, um falso negativo aí nesse caso. E aí, sim, as plantas que, os 10 clones que são testados por cada mutante, aqueles que apresentarem resistência, aí sim passamos para as avaliações em campo. Aqui foi o nosso primeiro trabalho publicado, em 2020, então é uma coisa que não tem muito tempo dentro do nosso programa, né? E aqui foi estabelecendo as condições, e já regeneramos variantes somaclonais nesse trabalho, ali de prata e aqui de granene. E aí passamos, agora já temos 14 somaclones selecionados, que são resistentes à raça subtropical de fusário e que já estão na Colômbia para teste para a raça 4 de fusário. Eles têm qualidade comercial, nós só selecionamos aquilo que tem qualidade comercial para que possa ser testado para a raça 4. Então, eu creio que no próximo ano já teremos um resultado dessas avaliações para a raça 4. E aí analisamos, né, usamos as ferramentas biotecnológicas para análise, usando marcadores moleculares para verificarmos, né, estudarmos esses somaclones e também a expressão de genes, porque nós queremos saber se esses somaclones que são resistentes à raça subtropical apresentam genes que conferem resistência à raça 4 tropical. E eles têm esse gene. Então, nós estamos bastante... estamos assim, com um pensamento muito positivo, achando que nós teremos sucesso com, pelo menos, alguns desses somaclones. Eu não vou falar muito sobre eles, porque Edson vai falar um pouco mais, mas nós também encontramos proteínas fixadoras de cálcio que são relacionadas a mecanismo de defesa da planta. Então, temos grandes chances de ter, nesses somaclones, se não uma resistência, né, mas, pelo menos, uma tolerância maior ao patógeno. Uma outra estratégia que estamos utilizando é a indução de mutação, né? A mutação já é uma mudança hereditária que vai ser passada para os filhos, né? E como a banana agora é vantagem, termos a banana como uma
propagação vegetativa, porque, uma vez tendo aquele mutante que seja de interesse, ele pode ser mudado, passado para frente. Então, nós podemos ter mutantes que são espontâneos, mas isso é muito raro, não é tão comum você ter uma mutação espontânea, né? Em citros, por exemplo, você tem muito de mutações espontâneas, mas em banana não é comum. Então, nós temos que induzir para aumentar essa variabilidade no genoma de banana que vimos que tem um pool genético estreito. Podemos usar mutagênicos físicos ou químicos, e uma infinidade, vamos dizer assim, de mutagênicos podem ser utilizados, tanto os físicos, que são as radiações ionizantes e não ionizantes, e também os agentes quelantes, que são mutagênicos químicos. Eu marquei aqui os dois mais utilizados. O físico seria o raios gama, que, na maioria dos trabalhos, você vai encontrar que usaram o raios gama, ou o químico, que é o EMS, que já tem uma série de restrições devido a ser cancerígenos e outras coisas, né? A questão de biossegurança. Então, qual que você vai usar? Vai depender das facilidades que tem no laboratório, da regulamentação. Por exemplo, na Embrapa, nós não podemos trabalhar com o EMS, porque ele é cancerígeno e temos uma série de regras que não podemos utilizar. Então, nós partimos para utilizar os raios gama. E que tipo de pode ser utilizado? Qualquer um, contanto que você consiga regenerar plantas. Nós nos dedicamos para meristemas e para suspensões celulares. E mais tarde eu vou falar a vantagem de cada um, mas esse material ele é submetido à irradiação, as plantas são avaliadas e selecionando-se aquelas que apresentam as características de interesse. Bem, oficialmente, somente 4 mutantes estão registrados na FAO, mas, se fizermos uma busca na literatura, tem mais de 30 mutantes, e, basicamente, a maioria deles para redução de porte de planta, e, a partir de 2010, 2020, a gente já encontra materiais que são relacionados à resistência a doenças. Então, na indução de mutação, alguns pontos são bastante importantes. Primeiro, é a identificação do mutante, né? Podemos irradiar o tecido, mas agora, como saber que aquilo é mutante, né? Como selecionar esses indivíduos? Como confirmar que esse material, aquela planta, tem a mutação que nós desejamos? E também essa mutação ela tem que modificar determinadas características sem alterar coisas que sejam importantes, qualidades daquela variedade. E aí, nós começamos irradiando meristemas, que é uma origem multicelular, e aí já vem o problema, porque não vai ter a mesma mutação em todas as células, e a planta vai ser o que a gente chama de quimeras, que é uma forma fácil da gente entender o que é quimera. Quando você vê uma planta variegada, tem partes que são verde, outras partes que são branca. Então, aquelas células que são da parte verdinha ali vão dar plantas verdinhas, é um tipo de planta. E aqui, sair daquela parte verde mais clara, vai dar outra. Então, imagine isso, uma mutação numa planta, em que cada célula pode ter uma mutação diferente. Mas tem um jeito de dissociar quimeras, que é fazendo ciclos de multiplicação para poder separar. Não é tão eficiente, mas podemos utilizar. Se faz uma prova para saber a dose que vai ser aplicada da irradiação, e nós temos esse projeto em colaboração também com a Universidade de São Paulo, com o Centro de Energia Atômica, e levamos o material lá, irradiamos e seguimos, né, o projeto com a Agência Internacional de Energia Atômica de Viena.
E aqui, todo o processo, leva lá, irradia, regenera a planta e multiplica. Em seguida, eu vou apresentar aqui a irradiação de suspensões celulares, que tem a vantagem de que cada célula que vai dar origem à planta, aquela planta vai ter a mesma mutação em todas as células. Então, não precisa dissociar quimeras e você tem um mutante, vamos dizer assim, completo na sua cozinha. Só que tem desafios, claro, né? Tudo que é bom tem algum desafio. E para obter suspensões celulares de banana não é fácil, não é fácil, não é um know-how que todos os laboratórios têm, porque precisa ter um protocolo adequado, precisa do tempo para obter essas suspensões e também, quando se fala em suspensão, a capacidade também pode ser perdida com o tempo, né? A capacidade de regeneração de plantas. Então, só para dar uma ideia, nós levamos cerca de 12 meses, de 6 a 12 meses, para ter a primeira fase, que são embriões somáticos de qualidade, para obter suspensões celulares. Depois, gastamos de 6 a 12 meses para ter suspensões celulares de qualidade. E ainda, quando temos essas suspensões de qualidade, aí sim, com 2, 3 meses, nós já temos uma planta. O bom é que 1 ml de suspensão celular, você consegue, a 33% de células, né, nesse 1 ml, você consegue regenerar mais de 11 mil plantas. Quer dizer, um número enorme de plantas. E, quando aplicamos, então, a irradiação, nós temos aí a condição de ter mais de 11 mil mutantes para serem avaliados. E aí é que começa a história. Então, levamos lá, irradiamos, regeneramos planta e vamos seguindo aqui. As plantas que são regeneradas, tanto de somaclone como de mutantes, elas são submetidas à seleção para a raça 4 de fusário. Como o Fernando já mostrou ontem, nós temos uma estrutura no invernadeiro, em que são umas camas, né, com o solo infestado com um isolado de fusário, que é bastante agressivo, que é o 229A, e as plantas são colocadas ali, e em 3, 4 meses, nós fazemos a avaliação. Usamos plantas controle para garantir que aquele inóculo está sendo eficiente para causar a doença, certo? Então, aqui nós temos uma visão do nosso espaço para avaliação. E, depois de 3, 4 meses, essas plantas são cortadas de forma que não atinja o meristema, porque a planta que for resistente ela tem que voltar para o laboratório para ser multiplicada, para termos clones dessas plantas, e aí sim fazermos uma avaliação clonal e confirmar se são ou não resistentes. Bem, aqui dá para ver que esse material aqui é altamente resistente, não tem nenhum sintoma interno, e se tiver um ponto de fusário aqui, nós já não reintroduzimos in vitro. Só reintroduzimos o material que não apresenta nenhum sintoma interno de fusário. Então, é reintroduzido. E, sumarizando aqui as etapas, nós temos a primeira etapa aqui, que é a seleção individual. Aquela planta que foi selecionada, ela é multiplicada e vai para a segunda etapa, para a seleção clonal. E essas, sim, que foram selecionadas já depois de confirmado, é que vão para a avaliação em campo. Aqui são as plantas que vieram de suspensão celular, então nós não precisamos fazer 2 provas. Na primeira prova a gente já sabe, porque o que veio de suspensão celular a gente já multiplica para ter uma certa quantidade, pelo menos 10, 15 plantas, 10 não, 15 a 20 plantas, para colocarmos 10 na prova de
resistência, e aí as que forem resistentes nós já seguimos para o campo. É muito recente, nós coletamos essas plantas tem 2 ou 3 semanas, e já temos um mutante que apresentou resistência a fusário. Então, os outros são medianamente resistentes, mas tem um que realmente mostrou resistência e a gente vai seguir com ele. Mas são muitas plantas e a nossa capacidade anual é de 10.000 plantas sendo avaliadas. Só que nós temos muito mais do que isso em vida. Aí utilizamos outras técnicas para avaliar os somaclones e mutantes, como a avaliação histológica, a microscopia, marcadores moleculares, também o RT-PCR para descobrirmos genes. Então, só uma visão assim geral, nós olhamos para ver os mecanismos de resistência, a presença de compostos fenólicos, a presença de caloses, né, de celulose, que são mecanismos já conhecidos de resistência, e também estruturas, né, do crescimento do fungo em raízes da planta. E nós observamos que plantas que são resistentes, que se apresentam como resistentes, mesmo que ela tenha a presença de alguma estrutura do fungo, essa estrutura ela não se desenvolve, ela não vai para frente, porque a planta reconhece e já responde com algum mecanismo de defesa. Avaliamos também com marcadores de retotransposões e a expressão de genes relacionados à raça 4 de fusário, já que a gente não tem a doença no Brasil. Nós primeiro trabalhamos com a parte molecular, para assim já termos uma ideia se aquela planta pode apresentar resistência, e aí a gente envia para Colômbia para testar para a raça 4. E, já finalizando aqui, falando um pouquinho sobre a edição gênica, nós temos que a edição gênica ela permite modificar o genoma, mas ela não modifica outras características, uma coisa muito pontual, mas ela depende da genômica aplicada para estudar bem os genes, saber que gene vai ser colocado, que precisa ser ativado ou desativado, né? Então, as estratégias têm de inativação de genes, de inserção de alelo, né, de ajustar a expressão e tal, mas na prática, o que mais tem sido utilizado é o knockout, é desativar alguns genes, certo? Mas é uma técnica bastante precisa. E nós temos, pelo menos, 2 opções. Nós podemos usar o CRISPR clássico, em que você usa um plasmídio de DNA, e esse plasmídio persiste, né, mais tempo, e tem... Desculpa. Pode levar à integração no lugar desejado e não desejado também, né? É considerado transgênico em alguns países, porque você usa um plasmídio, e a aplicação também pode ser para em sistemas menos eficientes, né? Agora, tem o CRISPR via RPNs, que a gente não utiliza plasmídio, mas usa o Cas9 com um RNA guia, e ele vai diretamente no lugar que a gente direciona e não deixa, ele se degrada, né, não persiste no tecido. Então, é muito interessante. Nós estamos no começo desse trabalho. Primeiro, nós fizemos um trabalho para termos essas construções, para uma prova de conceito. E, agora, em julho, nós começamos o experimento, né, tanto com a clássica, né, o CRISPR clássico, fazendo transformação de suspensões celulares, como os RPNs com protoplastos. Nós já temos toda a via de regeneração de protoplastos e estamos ali aguardando a resposta desse experimento, que está bem recente, né? Vamos ter novidades. Então, uma preocupação
do uso dessas ferramentas, né, de CRISPR, isso vai ser aceito ou não vai ser aceito, como é, né? Então, as pessoas têm uma dúvida se isso vai ser aceito, se isso se aplica para a banana, como que a gente vai levar, porque a gente já sabe que os transgênicos não são aceitos na Europa, nos países para onde se faz a exportação da banana. Então, a percepção é que o CRISPR está sendo regulado em vários países como não OGMs. Então, ele poderá ser utilizado para a banana, pelo menos para alguns países, com algumas exceções, né? E a tendência é que, se for informado, se for bem etiquetado, como é feito hoje com transgênico, né, dizer produto resultante de transgênico ou produto resultante de adição gênica, isso vai facilitar se tiver uma boa comunicação para o consumidor. Mas, de uma forma bem realística, né, o Japão, as Filipinas, também a China, eles são casos assim que podem aceitar bem, né, uma alta possibilidade de aceite, porque não tem um DNA exógeno que é colocado, né, e, se for falado qual é o benefício que isso traz de forma clara, pode ser que seja, né, ajude a aceitação melhor. Na América Latina, né, já é um pouco menos, já é uma aceitação média, mas precisa de mais informações, tanto para o produtor como para o consumidor. Agora, claro, na Europa, que eles têm várias regras, agora, como o apresentador anterior falou, estão discutindo, né, as regras para que o CRISPR não seja considerado um OGM. E, se isso for mais à frente, nós teremos aí o campo aberto para trabalharmos com isso, e vocês terão toda a liberdade de fazer a exportação. Aqui é um gráfico em que a gente compara a hibridação, a variação somaclonal, a mutagênese e a edição gênica para vários parâmetros, como base biológica, o tipo de variabilidade. Então, a gente tem uma ideia que a hibridação ainda é o sistema mais interessante, né? Você ter híbridos, ele é mais seguro, ele não tem regulamentação contrária e tudo mais. Mas nem sempre ele pode atender, né, tudo. Então, a variação somaclonal e a mutagênese também é bastante aceita, não tem nenhum problema, se a gente pode olhar ali o custo. O tempo para a liberação não é tão diferente entre eles, a regulamentação é bem parecida como um híbrido. E, quando olhamos para a edição gênica, ainda temos algumas limitações. Vocês veem aqui em amarelo aí, o gráfico mostra tudo mais embaixo, né? São valores menores, querendo dizer que são situações mais preocupantes. Bem, como considerações finais, nós temos que admitir, mesmo que a hibridação convencional é a estratégia mais segura a largo prazo, a variação somaclonal e mutagênese são bastante prometedoras de sucesso. Já temos, como a formosana e outros, mas é um caminho que está aberto para termos novos materiais. A edição genética é uma ferramenta bastante poderosa e que pode ser utilizada assim que as regulações estiverem bem definidas. Isso pode ser utilizado assim amplamente. Mas a gente precisa identificar genes, realizar ensaios de resistência e tudo mais, que não é tão menor do que um melhoramento convencional. O melhoramento convencional, hoje, leva de 7 a 8 anos, considerando todas as fases de levar para o público, para o produtor. Se trabalharmos junto com o produtor, é muito mais rápido. Então, a edição gênica não é aquele milagre que amanhã nós teremos o material pronto. Sempre tem um tempo de teste, né, de ajustes. E também
Nós, com todas essas ferramentas, nós temos um arsenal para enfrentarmos as ameaças que são tanto de enfermidades quanto os estresses abióticos. Nós podemos fazer um uso integrado de todas essas técnicas para que a gente consigamos alcançar uma variedade que tenha as características que nós precisamos, e precisamos nos unir para trabalharmos em conjunto, porque nem todo mundo tem todas as ferramentas dominadas, mas se nós nos unirmos, se fizermos colaborações, trabalharmos em conjunto, eu creio que nós vamos alcançar muito mais rápido. Diz que quando nós andamos juntos, nós vamos mais longe, e eu creio muito nisso, que se nos unirmos, nós vamos vencer essas ameaças contra a bananeira. Então, eu quero agradecer a essa oportunidade e dizer que estou aberta para perguntas. Muchas gracias por su intervención, que sin duda nos ha enriquecido a todos con conocimiento. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas hechas por el público, y la pregunta es: ¿cuándo salen ya los clones resistentes R4T Fusarium comercialmente para todo el mundo bananero? É uma pergunta muito boa. É o objetivo nosso. Disponibilizar esses materiais o mais rápido possível, porque nós sabemos a urgência que é para atender, para enfrentar as ameaças que a bananicultura vem enfrentando. Então, assim que nós tivermos a comprovação que esses materiais realmente apresentam as características que nós precisamos, características não somente de resistência, mas de mercado também, porque nós trabalhamos em conjunto, né, todas essas coisas, aí sim estará disponível. Eu creio que não demora muito, não. Já estamos bastante avançados nesses estudos. Ah, sim. Edson está me lembrando uma coisa. Como nós somos clones, não. Os híbridos que estão sendo produzidos e avaliados são híbridos relacionados a projetos específicos com a Colômbia e o outro projeto com a Costa Rica. Esses híbridos serão negociados com as respectivas instituições, certo? Mas os somaclones, os mutantes, que são produtos da Embrapa, aí sim, esses nós estaremos disponibilizando, mediante os contratos e tal. Nós teremos todo o interesse de que esses materiais cheguem aos produtores em toda a América Latina, Caribe, onde tiver banana produzida. E esse é o nosso objetivo. Nós trabalhamos para a sociedade.